Boa noite, gente linda. Muito frio hoje, bastante frio. Que Jesus nos abençoe. Nós trouxemos hoje uma passagem que está no Evangelho de Mateus. Eu até estou aqui já há um tempão dando uma lida nos versículos e até mesmo no capítulo anterior, porque existe aqui 3 vezes dizendo que partindo Jesus dali. E eu fiz de tudo para entender. Eu preciso arranjar um mapa, gente, um bom mapa da Palestina e lá da Judéia, né, antigo, daquela época, para poder me ilustrar nessa hora. A distância que fica Cafarnaum de Jerusalém, quando ele vai até Tiro e Sidom. Então tem diversas passagens que eu necessitava ter comigo. Eu tinha um mapa maravilhoso. As Bíblias antigamente vinham com um mapa, lembra? Então a minha não tem. Eu arranjei um mapa muito bom, mas eu fui emprestar para a pessoa fazer uma cópia. Nunca mais eu vi esse mapa. Então, eu demorei aqui agora, que eu tentei ver onde que ele estava, para onde que ele estava indo. De uma coisa eu tenho certeza. Essa passagem é feita na casa dele em Nazaré. Vamos lá? Ela está no capítulo 9, que é um capítulo cheio de coisas fantásticas, cheio de curas, todos são, mas esse capítulo 9, ele é rico nessa questão de curas. É onde tem a cura da mulher hemorrágica, a filha de Jairo, que já estava considerada morta, e ele praticamente ressuscita a menina. Tem também aquela cura do paralítico, que eles desce o paralítico pelo telhado até chegar na sala daquela casa. Ele fica admirado pela fé deles, fazendo aquele esforço todo. Eu estou ajeitando aqui, gente, para ficar uma imagem mais ou menos, né? Então, é um capítulo cheio de cura, igual a gente tem no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é rico em parábolas. Tem um monte de parábolas lindas. Esse aqui é curas. Da passagem que nós vamos ver hoje é a cura de 2 cegos e 1 mudo. De uma vez só ele cura 3 pessoas. E antes ele estava vindo daquela situação da mulher que tinha um fluxo de sangue há muitos anos. E também, nesse mesmo momento, ele vai até a casa de Jairo, que era um príncipe da sinagoga, e cura a menina, que nós temos 2 partes, né? Que eu coloquei o nome de Menina, levanta-te, que eu falo muito sobre a fase da adolescência. Então, Mateus aqui, do versículo 27 até o 34. Mateus aqui está dizendo, partindo Jesus dali, isso é que eu perdi não, ganhei, né? Um tempão aqui, tentando saber onde que tinha sido essa multidão que envolvia Jesus e que ele faz essas diversas curas. Nesse capítulo 9, a gente vê que o apostolado dele ainda não estava completo, porque ele passa por uma coletoria e chama Mateus para ser um apóstolo dele. Mateus larga a coletoria e vai seguir Jesus. É muito interessante. Então, depois que Jesus fez aquele sermão da montanha, a multidão aumentou muito em volta dele. Por que eu estou comentando isso? Porque nós vamos chegar num versículo aqui meio estranho, que Jesus vai ser até um pouco grosseiro com esse cego. Daqui a pouco a gente vai ver. Era muita gente, era uma multidão de centenas de pessoas, abarrotada, todo mundo querendo ficar curado. Gente, se eu estivesse lá, eu também ia querer chegar perto de Jesus. Você também não ia querer? É a multidão em torno dele. Mas a gente vai ver
que Jesus fica cansado. Lógico, ele estava encarnado, ele estava dependendo de um corpo físico com as suas limitações. E sem contar que a luz, né, a energia dele, suportar estar dentro daquele corpo é muito difícil. Ramatiz, no belíssimo livro Sublime Peregrino, ele fala que Jesus tinha momentos de sentir mal. Por quê? É uma prisão, né, gente? Se a gente, quem sou eu para me comparar a Jesus, carregar esse corpo, já com 76 anos está difícil, as pernas vão ficando enfraquecidas, a corrente sanguínea já não está perfeita mais, né? E por aí afora a gente sente esse cansaço, porque nós vivemos na crosta terrena e aqui a coisa é densa. A energia aqui, se a gente pudesse ver, é uma energia escura. O meu marido é muito sensitivo com essa questão de energia e ele sempre fala da psicosfera. Ele fala, Regina, hoje a psicosfera está densa. Aí de repente, passado uns dias, ele fala, hoje a psicosfera está um pouco melhor. O que é a psicosfera? É aquilo que transcende ao plano material. É quando você sente as energias do ambiente. Isso acontece com todos nós. Você, por exemplo, tá? Não sou sensitiva, não sou médium, não sou isso, não sou aquilo. Mas quando você, estou falando com você, chega num lugar que não te agrada, você começa a se sentir mal. Suores, dor na cabeça, aqui o pescoço começa a ficar pesado, sentir arrepios, assim como também quando você vai num lugar agradável, que te agrada, eu aqui nem estou citando que lugar que é não. Quando o lugar te agrada, você vai sentir bem. Não é assim? É. Quantas vezes você chega na casa de alguém e não sente bem? Encontra com uma pessoa, sai dali e fala, ih, tô carregado, tô pesado, tô esquisito. É a energia que envolve aquele lugar, que envolve aquela pessoa. Então, gente, Jesus é claro que sentia essa questão dessa multidão. Vocês imaginam a variedade de energias, de pensamentos agradáveis, deletérios, pensamentos de dúvida, pensamentos de crítica. Os escribas e fariseus, eles estavam sempre com um pensamento de crítica para Jesus. Imagino que eles jogavam, né, em termos de energia. Antigamente, a gente falava muito na questão do mal olhado. Lembra? Aqui em Minas é maloiado. Tem gente que usa também a palavra quebranto, né? Pode até partir da inveja, do ciúme, aquela pessoa que tem uma ganância em cima daquilo que você tem. Já logo entra na sua casa com um pensamento negativo, porque acha que você é snob, que você tem as coisas que ela não tem. Esse pensamento de inveja também piora essa ambientação ao nosso redor. Então vamos à cura de 2 cegos e de 1 mudo, capítulo 9, do versículo 27 ao 34, é pequenininha. Então, e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus tinha saído da casa de Jairo. Ele tinha ido lá ressuscitar a menina que já estava considerada morta lá, deitada no leito, dentro do quarto, e todo mundo já estava chorando a morte da menina. E Jesus manda ela levantar e ela fica curada. Partindo Jesus dali. Então esses 2 cegos, eles já estavam sabendo que Jesus estava ali e ficaram do lado de fora esperando. Se eu fosse cego, se eu estivesse lá também, eu ia ficar esperando Jesus e implorar a ele, né?
como eles dizem aqui, tem compaixão de nós. Gente, 2 cegos de uma vez só vão lá com aquela vontade, né, com aquela fé, com aquela esperança de ficar curado. Por que filho de Davi? Todo mundo sabe, né? Jesus é da descendência do rei Davi. Quando a gente pega aqui o Evangelho de Mateus, lá no principinho, tem as descendências, as gerações. E fulano, é até enjoadinho de ler, né? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, até chegar em Maria e até chegar a Jesus. Que, aliás, Maria aqui é citada como geração e não José. Interessante, né? Muito interessante. Porque todas as outras gerações são nomes de homens. E quando chega na de Jesus, é considerado o nome de Maria. Eu nunca entendi isso aí não, mas tem dedo da Igreja Católica aí, né? Que passou por cima do machismo do povo judeu. Então, ele vai então chamar ele de filho de Davi. E quando chegou à casa, Jesus sai da casa de Jairo, aí eu falando Lázaro, sai da casa de Jairo e vai para a casa dele, em Nazaré. Quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. Ou seja, ele fez todo aquele percurso com os 2 cegos atrás dele. Então eu fico imaginando Jesus andando, Jesus caminhando, uma multidão, os apóstolos, os discípulos, os apóstolos não eram todos ainda não. Aqui está bem no principinho do Evangelho de Mateus. Então, os 2 cegos vão atrás. Eu também iria. Quilômetros e mais quilômetros, tateando aqui, tateando ali, com uma bengala, com um pedaço de graveto lá, de pau, eu também iria atrás de Jesus. Imagina aquela multidão sempre seguindo. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou batendo nessa tecla da multidão. E Jesus disse-lhes, crede vós que eu possa fazer isto? Vocês acreditam mesmo que eu posso curar vocês? Vocês já perceberam que Jesus sempre devolve a responsabilidade da cura para a pessoa? Tem de bom ânimo. A tua fé te curou. Você acredita mesmo que eu posso te curar? Então ele aciona na pessoa a tecla da certeza, da fé. Porque, veja bem, se você for uma benzedeira, um benzedor, ou tomar um passe lá no centro espírita, ou um reiki, nunca você divaga no seu pensamento. Concentra naquilo que você foi ali fazer. Você foi ali porque você está com uma dor do lado. Se foi ali que você está com incômodo na cabeça, no coração, seja lá onde for, nas pernas, concentra, faz a sua parte. Sabia que nós, passistas, sentimos quando a pessoa está um muro? Você está ali derramando energias, rogando ao alto para ajudar para que aquela pessoa receba aquelas energias, mas a pessoa está parecendo um concreto. Nada penetra. Ela está com o pensamento lá no almoço, o que ela vai fazer amanhã para o jantar, como é que vai ser a festa lá que ela está programando fazer, a viagem dela, a roupa que ela vai vestir, e por aí afora, essa quantidade de pensamento que pulula na nossa cabeça. Concentra o seu pensamento naquele órgão ofendido, naquele mal que você está sentindo em alguma parte do seu corpo. Tenha certeza. Isso não sou eu que falo, não. Isso é um grande filósofo, Sêneca. O que Sêneca fala? O poder da cura parte do poder da cura está na certeza em querer ficar curado.
Quando você tomar um comprimido, você toma com certeza que aquela dragem, aquela injeção, aquele líquido, aquelas gotas vão te curar. Então, a parte dessa cura depende da certeza. É muito interessante essa frase de Sêneca, tá? Então, Jesus pergunta: credes vós que eu possa fazer isto? Os dois acreditam que eu posso fazer a sua visão voltar? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Por isso nós estamos seguindo, Senhor, esse percurso todo. Sim, a gente acredita que o Senhor vai devolver a nossa visão. De novo, como aquele caso do outro cego lá de Jericó, lembra que a gente contou? De novo, vamos lembrar que não é brincadeira ser cego. Então, assim, que maravilha! Jesus tocou e o cego voltou a ver. Olha só, que feito! Jesus fazia isso com tanta simplicidade. Ali, na porta da casa, aqueles dois indivíduos inquirindo a ele: tem misericórdia, cura a gente, né? Tocou então os olhos deles, os dois, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Gente, são várias passagens que Jesus fala: cadê sua fé? Você fica aí ajoelhado rezando um rosário são 3 terços, tá, gente? Fica aí ajoelhado rezando um rosário, mas não tá movimentando a fé, a certeza. Eu tenho certeza que eu vou ficar curado com esse copo d'água. Se a sua fé, essa impulsionar essa certeza, um copo d'água te cura. Cura. Quantas vezes eu fiz esse teste comigo mesma? Qualquer coisinha aí, que às vezes no dia a dia a gente sente, eu coloco lá aquele copo d'água e falo: não vou tomar outro remédio, eu vou tomar esse remédio. E eu tenho certeza que os farmacêuticos do alto, lá da farmacopeia do espaço, vão trazer o remédio, vão colocar nessa água para mim. Aí o que eu faço? Eu tomo e me dou também o direito de fazer um certo repouso. Eu deito, espero, que eu tenho certeza que eu vou ficar curada. Aí vem aquele soninho gostoso, a hora que acordo já não tem mais nada. Isso era antes, naquela época da luta com as crianças pequenas, ou a situação financeira também que não favorecia tanto. Hoje em dia, eu vou dizer para vocês, eu não sinto nada, a não ser essa energia que prejudica muito minha garganta e minha forma de respirar. Então, seja-vos feito segundo a vossa fé. Ou seja, não é segundo a minha vontade, não. É segundo a vossa fé. O tamanho que você tiver de fé é o tamanho da cura que você vai receber. É a nossa participação, é o poder do pensamento, o poder do sentimento. Então, tá indo lá na igreja, ouvir lá, como é que fala, palestra do pastor, sei lá. Tá indo lá na missa ouvir o sermão do padre? Tá indo lá no centro espírita para ouvir uma palestra e depois se colocar para tomar o passe que você não está sentindo bem? A primeira coisa que você tem que fazer é ter a certeza dessa cura dentro de você, antes que os espíritos cheguem. Uma vez, teve uma entidade lá no grupo de estudos espíritas Garcia, onde eu trabalhava, eu era até diretora naquela época, na reunião mediúnica da qual eu dirigia, um dos mentores da casa disse: ontem, na reunião pública, nós fizemos uma cirurgia no coração de uma pessoa que estava na plateia.
Porque em pensamento, ela estava tão certa de que ela ia ficar curada da cardiopatia dela, que nos possibilitou. Nós éramos uma equipe de 5 cardiologistas. Espíritos, tá, gente? Para quem não está entendendo, espíritos desencarnados. Esse dia até eu tive a intuição da presença de Dr. Bezerra de Menezes. Então ele nos disse, essa pessoa nós fizemos uma cirurgia em plena reunião pública, porque o pensamento dela estava tão receptivo, ela tinha tanta vontade de receber essa dádiva, que ela abriu o campo energético dela para nós penetrarmos as energias para curá-la. Ela com certeza nem vai ficar sabendo. É claro que os espíritos não deram o nome, não disseram quem era, tá, gente? A gente não ficou sabendo quem era, não. Essa pessoa depois deve ter ido lá no médico e constatou que ela não tinha mais nada. Isso aconteceu comigo. Eu retardei a cirurgia das minhas cataratas por 12 anos. Por quê? Eu fui a um médico espiritual e ele colocou lá uma gaze no meu olho e falou, pronto, te fiz a cirurgia. Quando eu fui aqui no médico da Terra, o meu oftalmologista, ele ficou muito aborrecido comigo. Sabe por quê? Ele falou comigo, aí, né, Regina, me traiu, foi operar com outro médico. Eu falei, não, doutor Braulio, eu não operei, não. Ele falou, operou, você está com uma cicatriz em um dos olhos. Você operou catarata. Eu falei, não operei. Entendeu? A boba aqui falou, então tá, vou contar para o senhor o que foi que aconteceu. Sabe o que ele fez? Ele riu de mim e falou, não acredito nisso, não. Eu falei, então tá, é um direito do senhor, né? Mas que eu fui operada, eu fui, tá? E o senhor mesmo falando que eu fui operada. Como que as pessoas são descrentes, né, gente? Médico, então. E os olhos lhes abriram. Lhes é porque eram 2, não se esqueçam. E Jesus, aqui é onde eu queria chegar, para colocar para vocês o cansaço de Jesus. E os olhos se lhe abriram e Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Veja bem, é meio grosseiro, mas acontece que Jesus estava vindo curando por meio da rua desde lá de Jerusalém, tá lembrado? Ele estava vindo andando e cura aqui, cura ali, no meio da rua, um que aborda ele, vai lá na casa ver a menina, no percurso ele encontra com a mulher hemorrágica que também pede a ele a cura, né? Quando ele fala, a tua fé te curou, e aí, quando ele sai da casa da menina, os 2 cegos seguem, quando ele chega em casa, que ele vai dar uma relaxada, né, gente? Tomar um banho, comer alguma coisa e descansar, que eu já expliquei para vocês que a matéria cansa a gente demais da conta. Vocês imaginam Jesus vindo lá de uma paragem que ele não precisava nem pegar um ônibus, um avião. Viaja pelo pensamento. Ter que suportar andar usando os 2 pés, as 2 pernas, por aqueles desertos afora. Jesus estava cansado. E ele fala com os 2 cegos, olhai que ninguém o saiba. Por quê? Esses 2 vão sair por aí afora e vão vir atrás, vão vir aqui, né? Que eles vão indicar onde eu estou, de 10, 100, centenas de pessoas, e eu preciso relaxar e descansar um pouco. Por isso que ele fala, não fala com ninguém, não. Era uma multidão onde ele estava, eram centenas de pessoas querendo ficar curada. Mas, olha, tadinho de Jesus, olha só. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra.
Os 2 cegos saíram falando. Não adianta Jesus repreender, não. Falar para não falar para ninguém, não. Deixa eu descansar aqui pelo menos um dia, gente. Jesus subia lá para o horto, chamado Horto das Oliveiras, para ficar sozinho. Aí que ele ia orar, vibrar, conversar na intimidade com o Pai, que ele sempre fazia isso. Ele gostava muito de estar na natureza, para descansar, para ele repor as energias, porque ele doava dele para fazer essas curas. Imagina! A gente, quando vai lá no centro, aplica os passos, a gente volta um caco para casa. Recupera logo, tá, gente? Deitou um pouquinho, tomou um bom copo de água, de 10, 15 minutos a gente já está recuperado. Mas que dá cansaço, dá. Porque a gente é exaurido. Isso acontece comigo quando eu vou ao hospital. Eu viro uma munha. Me dá um sono que você não faz ideia. Eu não sirvo para cuidar de paciente uma noite inteira. Ainda mais olhando aquele soro pingando. Não sirvo. E não conta comigo para velório, gente. Esse negócio de ficar no velório a noite inteira não dá para mim, não. Eu fico exaurida. Eu sinto mesmo que eu sou sugada, sabe? Parece que me colocaram um canudinho. Vamos fazer do lado esquerdo, né? Colocaram um canudinho aqui na carote e daí me sugam. Eu fico exaurida. Fico numa palidez, fico com mal-estar. E já falei para vocês, a dor nos rins. Quando eu dou, eu tenho dor dos 2 lados nos rins. Passa, logo passa. Eu faço uma doação aí que eu nunca entendi esse negócio também dos rins, não. Eu acho que tá filtrando, né, alguma coisa. Então, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Saíram contando para todo mundo. Olha o que aconteceu. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Por isso que Jesus pediu para eles não falarem. E imediatamente eles foram, e a gente ficou curado. Vamos buscar um mudo? Vamos buscar um endemoniado? Já falei para vocês que pode ser, se falar endemoniado, endemoniado. As 2 formas. O que era esse homem endemoniado? Obsidiado pelas trevas. E ele estava mudo, literalmente mudo. Por isso é que a passagem se chama A Cura de 2 Cegos e de um Mudo. Quando eu vi esse título, eu pensei que Jesus ia curar esses 3 de uma vez só. Não, os 2 cegos vão lá e traz o endemoniado que era mudo, ele não falava. Versículo 33. E expulso o demônio, tirou o demônio, o espírito das trevas. Naquela época usava a palavra demônio, diabo, satanás. E expulso o demônio, falou o mudo. O mudo começou a falar. Ele não falava porque aquele espírito estava impedindo as cordas vocais de movimentar. Falou o mudo. E a multidão se maravilhou. Olha a multidão. Sempre tem essa questão da multidão. A maioria por curiosidade. E a maioria porque está ali para ser curado também. Que um vai chamando o outro, que vai chamando o outro, que vai chamando o outro. Gente, eu já contei para vocês que eu trabalhei com a medicina espiritual. E a casa onde eu trabalhava, tinha sábado que eu não podia voltar para Juiz de Fora, eu tinha que dormir lá, na casa lá dos confrades, desse templo, que aliás era bem eclético. Lá tinha um bandista, lá tinha católico, lá tinha espírita trabalhando e o dirigente não se importava, não. Tinha sábado que dava 11 horas da noite, era a hora que a gente encerrava, desde 7 horas da manhã. Teve um sábado que tinha mais de 900 pessoas.
para atender aquilo tudo, para escutar aquelas pessoas todas, para fazer a cirurgia, para fazer o curativo, dar as recomendações para a pessoa, que a gente pedia um certo repouso, para ensinar como que ia tomar os remédios, os banhos, fazer de novo o curativo, que era necessário, uma gazezinha com esparadrapo no local. Então, era demorado tudo isso. Isso, eu acho que vocês já perceberam, eu gosto das coisas nos mínimos detalhes, gosto de tudo arrumadinho. Eu levava tudo arrumadinho, os paninhos, os lençóis limpinhos, trazia tudo para casa para lavar e deixava aquilo tudo impecavelmente arrumado. Eu dormi várias vezes lá. E meu marido brigava, não gostava, mas eu era assim, fascinada. Eu fiquei fascinada com aquele trabalho, tá? Fiquei. Tive uma decepção depois que vocês não fazem ideia. Sempre termina em decepção. Com os encarnados e os desencarnados, tá? Decepção com os dois lados. Então, eles se maravilharam dizendo: nunca tal se viu em Israel. Israel nunca teve curas como essas. E aí? Sempre termina com a crítica, vocês já perceberam? Mas os fariseus, os doutores da lei, diziam: ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Gente, o homem era mudo, ele não falava, não se sabe se ele escutava, porque deve ter também ofendido a parte auditiva dessa criatura. E ele estava endemoniado, ou seja, possesso. E Jesus faz o homem voltar a falar, ficando livre daquele demônio, daquele espírito das trevas. E os escribas e fariseus, eles não viam isso, o benefício que aquele irmão, que aquela irmã recebeu. Eles vão lá e vão dizer: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Ou seja, quem manda ele expulsar é o príncipe dos demônios. Você aguenta um negócio desse? Aguenta. Que coisa incrível essa implicância com os feitos de Jesus. Era ciúme, era inveja. Eles não suportavam ver Jesus fazer essas coisas, ver Jesus amado pela população, glorificado por toda aquela população, que eles queriam os louros só para eles. E Jesus curava mesmo. Então as curas para eles eram feitas pelo demônio. Tem uma frase muito interessante de Jesus que ele diz: quem não é contra nós é por nós. E se foi o demônio? Olha o benefício que essa criatura recebeu. Estar sem falar e voltar a falar. Estar totalmente endemoniada, obsidiada e ficar livre daquele espírito ou daqueles, né? Que podia ser uma legião. E os dois cegos que naquela mesma hora, horas anteriores, tinham sido curados. Mas a preocupação dos fariseus era dizer que ele fazia a cura pelo príncipe dos demônios. Então, gente, fica aí a cura dos dois cegos e de um mudo. Uma passagem muito, eu acho ela assim, incisiva, né? Demonstra pra gente o poder de cura que só Jesus, só o Senhor, é só Ele. Então, que Ele nos abençoe e que a gente possa ter como os dois cegos, é lógico, o mudo também, mas
Eu acho mais os dois cegos, porque o mudo estava com a sua mente já, né, tomada lá pelos obsessores. Que nós possamos imitar esses dois cegos. Você acredita que eu posso te curar? Sim, Senhor, acredito, eu creio. Vamos ao nosso presente? Olha isso. Gostaram? Isso aqui, gente, é um recipiente de mostarda, é plástico. Eu não gosto de trabalhar em plástico, eu só gosto de trabalhar em vidro. Mas eu achei essa garrafinha tão bonitinha, com essa cinturinha, que eu resolvi dar uma envelhecida nela. E aqui eu coloquei esses copinhos que são usados em aniversário, para colocar, sei lá o que dentro desse copinho. E coloquei por cima da tampa dele. Então tá aí, né, para colocar ou na sua cozinha para colocar alguma coisa aqui dentro, ou só como enfeite, ou tira a tampa e coloca aí uma florzinha, faz uma jarrinha. Eu achei uma graça e eu gosto muito dessa técnica de envelhecimento. Eu fiz em bronze, tá vendo? Aí. Então fica aí a oferta para vocês, tá? É presente, são os meus artesanatos, eu reciclo. Fica aí então a oferta de hoje e nós vamos à nossa frase, que é a mesma da gravação passada. Eu não troquei o cartaz. Misericórdia quero e não sacrifício. Vamos ter misericórdia dos cegos, dos surdos, dos mudos, dos paralíticos, dos esfomeados, dos sedentos, daqueles que passam frio, daqueles que são detentos nas prisões. Vamos ter misericórdia de todo aquele que bate a nossa porta e se humilha pedindo uma esmola. Quantas vezes a gente está com a correria, né, no centro da cidade, ou fazendo alguma compra, a pessoa estende a mão pedindo um pão, pedindo uma comida, pedindo uma roupa, um agasalho, e a gente fica com aquela grosseria com aquela pessoa. Tem muita gente? Tem. A gente às vezes sai de carro, no Pará, e tudo quanto é sinal aqui na minha cidade é assim. Vocês não fazem ideia a quantidade de pedintes. Cada sinal que a gente para é vendendo um pano de prato, uma balinha, é uma mulher com uma criança, é miséria, é pobreza, dá dó, entendeu? E o meu filho do meio, ele é fantástico, sabe aquele console do carro que tem um lugar de colocar alguma coisa ali perto do câmbio da marcha? Ele já deixa ali os dinheiros, já tudo separadinho. Qualquer lugar que ele para, ele abre o vidro e já dá um trocado para aquela pessoa. Ou compra até a caixa de bala toda daquela pessoa e dá ela um bom dinheiro. Eu também faço isso, eles aprenderam comigo, tá? Misericórdia. Já vai logo julgando, já vai logo jogando 7 pedras em cima. Por que 7, gente? Sei lá. Então, misericórdia quero, não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Não é o são que precisa de médico. Quem precisa de Jesus são os doentes. Quem precisa de Jesus são aqueles que estão precisando dar um clique e se arrepender do mal que estão fazendo. Eu estou comentando aqui de miséria, de fome e de frio, mas tem aqueles envolvidos no mal. É ajudar aquela criatura a acordar, ajudar aquela criatura a mudar os seus hábitos. Não é que a gente vai querer mudar, é ela mudar por ela mesma.
principalmente quando ela ouve Jesus. Então, quando eu pedi a vocês para compartilhar, não é que eu estou tendo a vaidade de ter muitas visualizações, é para divulgar Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre. E eu desejo que Ele abençoe o seu lar, abençoe a sua família e a sua vida. Um grande beijo e eu agradeço de coração a sua paciência em me ouvir. Beijo.